Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se seria uma das funções da igreja enviar missionários. Bem, eu fiz uma busca na Bíblia e não encontrei a palavra missionário, porém encontrei as passagens que vou acrescentar mais adiante, que falam de diferentes pessoas que se dedicavam à obra do Senhor de diferentes maneiras. Eu entendi que você perguntou sobre pessoas dedicadas em tempo integral, ou talvez em parte do seu tempo, ao trabalho da pregação do Evangelho, de visita aos irmãos, de auxiliar necessitados, etc. Você verá que todos os mencionados nas passagens, de um modo ou outro, faziam isso. A distorção ocorre quando nós comparamos isto com títulos, como missionário ou missionária, adotados por pessoas como se fosse uma profissão, como se fosse um cargo. Eu sei de irmãos que se dedicam em tempo integral à obra do Senhor e que, quando indagados por algum incrédulo do que fazem, eles respondem: sou missionário. Porque é mais fácil assim do que ficar explicando tudo o que eu vou explicar para você a seguir. Quando Cristo subiu aos céus, ele deu dons aos homens, e o modo como utilizam de seus dons pode ser em tempo integral, em tempo parcial ou nunca, como fez o homem da parábola que enterrou o dinheiro que o seu Senhor havia confiado em suas mãos. Mas esses dons não estão sujeitos a homens, mas só ao Senhor. E é o Espírito Santo quem envia aqueles que ele deseja enviar, aonde ele quiser enviar, e o que devem e o que não devem fazer e com quem eles devem se encontrar. Em Atos 13:2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Atos 8:26 diz: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Em Atos 8:29, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Em Atos 10:19, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Em Atos 11:12, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem. Bem, com todas essas passagens fica muito claro que não é um homem, uma junta de homens, ou uma igreja ou organização missionária que envia um obreiro para a obra de Deus, mas é o próprio Deus, o Senhor e o Espírito Santo. Mas quando o homem se faz surdo aos apelos do Senhor, pode ser que Deus use das circunstâncias que apraz a Deus, para colocar os que são seus em movimento, para dar um empurrão neles, a fim de que façam a sua obra. Assim foi no princípio, quando depois de ter ficado claro que Deus queria que o Evangelho fosse pregado em todos os lugares, inclusive aos gentios, como Pedro havia aprendido com o episódio de Cornélio, os judeus convertidos continuaram confortavelmente instalados em Jerusalém, sem planos de viajar além dos seus territórios. Então Deus usou de perseguição para fazê-los andar. Atos 11:19-21 diz que os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, ou gentios, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Você talvez observe que no versículo seguinte, o versículo 22, diz que a notícia chegou a Jerusalém, e aí eles enviaram Barnabé a Antioquia, mas Barnabé e Saulo já trabalhavam nesse sentido antes. Portanto, eu entendo que esse enviaram significa que a igreja de Jerusalém teve comunhão com eles na missão que eles já haviam recebido do Espírito Santo. Aí sim, nós podemos ver Deus usar de uma assembleia local, ou mesmo até de alguma organização, para enviar, entre aspas, no sentido de ter comunhão com essa pessoa, para que essa pessoa desenvolva uma determinada atividade. Mas é Deus quem originalmente envia a pessoa, e não uma igreja ou uma organização missionária ou qualquer coisa do tipo. Mas quando nós lemos o versículo em 1 Coríntios, nós vemos que nem mesmo o apóstolo Paulo
com toda a influência que tinha, sabia que não devia partir dele uma ordem para que um irmão saísse na obra. Ele não ousava dizer a um irmão o que ele tinha que fazer como se fosse uma ordem dada. Não. Veja em 1 Coríntios 16, 12. Ele escreve: "E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião." Deixo você agora com as passagens que eu mencionei que mostram que todo cristão pode ser um missionário na esfera que Deus o coloca. Mas em nenhum momento um cristão sincero e conhecedor de onde vêm suas ordens e de onde vem o poder para trabalhar, irá chamar-se a si mesmo de missionário, do mesmo modo como na vida secular alguém pode dizer de si: eu sou o doutor, ou professor, ou diretor, ou presidente. Nas coisas de Deus, nós sabemos que nada vem de nós. Nós não somos enviados por homens, e nem devemos satisfação a homens, quando o assunto são os dons. Mas estes, os homens, obviamente, podem ser utilizados em amor, para nos encomendar, para ter comunhão conosco naquilo que Deus faz, naquilo que Deus nos envia. 1 Coríntios 15, 58. Veja essas passagens agora de pessoas que trabalhavam na obra de Deus. "Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor." 1 Coríntios 16, 10. "E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também." 1 Coríntios 16, 16. "Que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha." Falando aqui da obra do Senhor. 1 Timóteo 5, 18. "Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi de debulha, e digno é o obreiro do seu salário." 2 Timóteo 2, 15. "Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade." Romanos 16, 6. "Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós." Era uma pessoa trabalhando na obra do Senhor. Romanos 16, 12. "Saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor." Eu pergunto, será que a Pérside se identificava com missionária Pérside, ou evangelista Pérside, ou alguma coisa assim, usando um título como se fosse um título honorífico? De jeito nenhum. Filipenses 4:3. "Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida." Romanos 16:1. "Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia."